Graça e paz a todos nós nesta manhã. Professor Alinor trazendo mais uma mensagem para a nossa edificação. A força do medo enfraquece a fé, com base no Salmo 34, de 1 a 20. O que é o medo? É um sentimento ou um sentimento que se manifesta quando alguma coisa estranha à nossa volta e seja uma ameaça à segurança ou à vida das pessoas. E diante de tudo que está acontecendo no mundo e que tem tirado a paz, a tranquilidade, a segurança, assim como a própria vida das pessoas, como as catástrofes, as guerras, a fome de algumas regiões da África, e agora, por último, esse Covid-19, que chegou até nós e tem interferido diretamente na vida da população, trazendo medo, ansiedade, pânico para muitas pessoas. Isso tem trazido medo na população. Mas cuidado, o medo descontrolado leva a pessoa ao desequilíbrio emocional. E uma vez descontrolada, ela pode ser facilmente enganada, podendo desistir do seu objetivo principal, que é a segurança em Deus, e uma vez insegura, ela poderá entrar em pânico. O medo interfere diretamente nas atitudes das pessoas. Por exemplo, um homem orgulhoso vem a implorar quando está com medo. Homens fortes choram e se tornam fracos. Homens corajosos se tornam medrosos ou vice-versa. É o medo interferindo na vida dessas pessoas. O medo pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica, quando baseado em crenças populares ou lendas. Por exemplo, medo de fantasma, medo de assombração, de pessoas que já morreram. Este tipo de medo enfraquece a fé das pessoas, visto que elas deixam de crer que Deus está com elas, protegendo, amparando, cuidando, dando livramento. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim diz a palavra. Existem vários fatores que podem provocar o medo, fatores externos e internos. Às vezes o medo é apenas interno, apenas uma imaginação da mente, ou seja, não é real. A pessoa não pode apontar para um lugar ou para alguma coisa e dizer, é disso que eu tenho medo. Às vezes a causa do medo é real, mas não se pode ver a olho nu. Por exemplo, o coronavírus. Você não vê e nem sente a presença dele. No entanto, tem causado pânico nas pessoas. O importante é que você tem pelo menos duas opções para lidar com esse medo. Primeira opção, você tem um Deus que te protege, que te guarda e quer a salvação de todo aquele que nele crê. Ou, uma segunda opção, você pode simplesmente ficar em casa, enclausurado, sem fazer nada e enfraquecer a sua imunidade. Esta é a segunda opção e você vai ficar morrendo de medo. Às vezes é até compreensível esse medo que algumas pessoas estão sentindo, principalmente porque estamos vivendo e convivendo com essa pandemia provocada por esse vírus ainda desconhecido, e também porque as autoridades da saúde não têm um posicionamento único de como proceder, o que vai acontecer daqui para frente, e diante dessa situação é que tem tirado o sono de muitas pessoas que estão com medo de serem contagiadas e ser mais uma estatística na morte pelo Covid-19. O que fazer diante dessa situação de insegurança e medo, visto que ainda não existe uma vacina para proteger as pessoas? Existe uma solução? Sim, já estão muitas pessoas, milhares de pessoas estão sendo curadas quando o tratamento é eficaz. Mas o tratamento do medo também tem remédio. Há uma solução para o tratamento do medo, da ansiedade, da insegurança, né? São medicamentos eficazes que você pode tomar sem medo.
visto que não tem contraindicação, não tem efeito colateral, né? E é melhor, não custa nada, é de graça. Primeiro medicamento que eu recomendo, Salmo 27, 1 a 6. Leia atentamente e medite nesse salmo, pelo menos uma dose diária, enquanto persistirem os sintomas. Veja o que está na bula desse medicamento. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O segundo medicamento que eu recomendo é o Salmo 91, de 1 a 10. Uma dose diária até passar o sintoma. E veja o que está na bula desse medicamento. Não fique assustado, temeroso com tudo o que está acontecendo. Sua segurança está no Deus que pode te livrar de qualquer mal. Terceiro medicamento que eu recomendo para o seu medo. E este é um ansiolítico natural. Filipenses 4, 6 e 7. Faça uso constante e não tem contraindicação. Pode tomar esse medicamento. E veja o que está na bula desse medicamento. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é um ansiolítico natural. Atenção, estes medicamentos só farão efeito se forem tomados com muita fé, podendo ser ingeridos em jejum, com muita oração. É claro que todos nós estamos sujeitos a contrair uma enfermidade, embora nós cremos que para tudo que venha acontecer conosco, Deus tem um propósito, seja para nos provar ou para nos fortalecer através da prova. E viva a vida sem estresse, sem medo, com os pés firmados na rocha que é Cristo Jesus. Creia somente. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar fora o medo, porque o medo traz tormento, traz angústia. Então, se você vive com medo, você vai viver atormentado, angustiado. Lance fora o medo e viva em paz com tranquilidade. Que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê força, discernimento para vencermos essa pandemia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.